Irmãos, quero convidá-los ao texto de Lucas capítulo 2. Lucas 2. Quero ler a partir do primeiro verso até o versículo de número 20. Ouça com atenção a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versos 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor aqui. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento, foi quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para com os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Deus bendito, estamos diante da Tua santa palavra e revelação. Que relato maravilhoso, ó Deus. O Senhor não apenas fez coisas maravilhosas a esses homens, bem como a Maria e a José, mas fez também a todos nós. E que maravilhoso também é conhecer essas coisas reveladas. Obrigado por nos pastorear pela Tua palavra inspirada, registrada e preservada para nós até hoje. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma véspera pagã chega. A festa natalina. Ou você achou que essa data era cristã? Parece. Sobretudo nos Estados Unidos. Merry Christmas. Christ de Christ, de Cristo. Aqui a gente chama de Natal. Natal, de natalício, de nascimento.
Óbvio que se refere ao menino de Belém. Eu não sei quantos de vocês, mas quando eu era criança eu achava que era a nossa Belém, lá do nosso Nordeste. Poxa vida, Jesus nasceu, e por que não nasceu em Goiás? Eu ficava pensando, né? Mas essas datas, essas formas comemorativas, claro, elas apontam para Cristo, mas elas só não são cristãs no sentido de nascerem no seio do cristianismo. Não, a Bíblia não nos ensina sobre datas, nenhuma delas. Aliás, nos ensina a não nos apegarmos a datas, nos ensina a não nos apegarmos a certos rituais. Talvez porque nós temos um coração muito propenso à idolatria. Já pensou por que relíquias importantíssimas desapareceram? Vez por outra escutamos um ou outro achado arqueológico por aí, mas que dificuldade para achar. Temos, por exemplo, a região onde, lá no Monte Ararat, a arca ficou encalhada. Mas por quanto tempo ficou escondido esse local? E assim nós vamos descobrindo, pouco a pouco, mas com muita dificuldade, um artefato ou outro. O Senhor sabe que o nosso coração é profundamente idólatra. Lembra lá quando Deus livrou o povo do cativeiro egípcio? E fez diante daquele povo de Faraó, diz o texto de Deuteronômio, sinais e maravilhas, e mostrou sua poderosa mão. 10 pragas, completamente espetaculares. Fogo do céu, o rio se tornando em sangue, o mar se abrindo, não era um dos sinais, mas que coisa grandiosa, também se soma às 10 pragas. A morte do gado, o enxame de moscas. De mosca também é enxame? Não sei, boa pergunta. Depois vocês me falam. A morte dos primogênitos, com o anjo visitando, o anjo da morte visitando aquele local. O céu se tornando em escuridão com um eclipse que Deus faz. Mas de forma muito curiosa, o povo de Deus ficou no alto de uma colina, iluminado pelo sol. Todos esses sinais e tantos outros que Deus fez ao testemunhar do seu poder, da sua identidade e agência naquele local, não foram capazes de proteger o povo de fazer um bezerro de ouro ali, saído do Egito, na primeira oportunidade que Deus aparentemente ficou em silêncio para eles. Moisés sobe no Monte Sinai e se demora um pouquinho. Deus está falando com Moisés, mas não estava falando com o povo. E o que o povo fez? Pegou os utensílios de ouro, os brincos e colares, e tudo que eles ganharam do povo egípcio na saída, que Deus os fez dar para o povo de Deus, e construíram ali, confeccionaram artesanalmente um bezerro de ouro. A Arca da Aliança, que foi representante da presença de Deus, de tal forma que não se podia tocar nela. Deus deu um jeito de sumir com essa arca. Aí tem a igreja que vai lá e faz de novo e bota para entrar no meio do culto. Não é para ter arca mais. Não é para ter serpente de bronze como Moisés a fez e Deus mandou fazer. Não é para ter veste sacerdotal mais. Deus não quer símbolos. Não quer símbolos. Porque Ele disse que estaria onde o povo estivesse reunido. Aquilo tudo apontava para esse momento. Todos esses símbolos funcionaram com função, exatamente essa palavra, para apresentarmos introdutoriamente o que haveria de acontecer no Novo Testamento, que nós herdaríamos para a nossa história. Então a arca, os símbolos, o sacerdote, o tabernáculo e todas as outras manifestações teofânicas, ou seja, as aparições de Deus, apontavam para a encarnação de Cristo. E a encarnação de Cristo é o Deus conosco para sempre. E você pode me questionar imediatamente, mas Ele não está mais aqui visível. Jesus ressuscitou e subiu à presença do Pai, é verdade.
Mas isso é provisório, ou você se esqueceu que a sua vida é eterna? A nossa vida aponta para a eternidade, onde o que estamos vivendo é fração do que vamos viver eternamente. E sim, na eternidade a vida estará completa e o que Deus começou estará amadurecido para a nossa vivência e desfrute na eternidade. E o que teremos lá? A presença de Deus gloriosa e a presença do Cristo físico. Gente como a gente. Corpo glorificado. Eu, você e Jesus Cristo. Certo? E aquilo será templo. Isso é templo. A nossa reunião. Isso é a noiva de Cristo. Muito bem, estou fazendo essa introdução para a gente voltar nos assuntos de datas. Deus sabe que o nosso coração é muito propenso à idolatria, às muletas religiosas. E por isso Ele nos esvazia o encorajamento de nos dar datas e tudo mais. Por exemplo, a volta de Cristo, Ele falou, não vou falar de jeito nenhum. Jesus chega a dizer o seguinte, só o Pai sabe. Ele sabe. Mas Ele estava querendo dizer que Ele não comunicou isso na dinâmica da história. Não comunicou isso para os povos e nem para Ele como Messias. Não dizia respeito a esse assunto. Mas era uma coisa da eternidade do Pai. Ele não quis nos dar datas. Há movimentos cristãos, irmãos, infelizmente, que muitas vezes marcaram datas para a volta de Cristo. E subiram em alguns montes aí para esperar Jesus Cristo e não voltou. A verdade é que Deus não nos revelou data. Se você achar um dia um profeta, um pastor, um padre, um guru da internet falando que sabe o dia que Jesus vai voltar, olha, isso aí não vem do Senhor Jesus e nem da palavra de Deus. Por mais bem intencionada que essa pessoa possa estar, Ele não nos deu. Bem como datas comemorativas. Nós não sabemos ao certo essas datas. Mas, a despeito de tudo isso, eu não quero dizer que é errado pegar emprestado uma data pagã para celebrarmos. Não é. Nós pegamos muitas coisas pagãs e as utilizamos para a glória de Deus. E está tudo certo. Nós pegamos formas de ajuntamento, formas até litúrgicas que não foi inventada por Paulo de Tarso, ou por João, ou por Pedro, mas que nos servem muito bem. A nossa forma pública de ajuntamento, a nossa data específica de ajuntamento, formas de fazer calendário litúrgico. Por exemplo, a igreja cristã separa a primeira semana do ano para fazer a semana de oração. Muitas igrejas fazem isso. Então, nessa hora, isso não foi inventado na Bíblia, não quer dizer que não possamos fazê-lo assim. Eu acho que eu perdi o retorno, Marquinhos. Acho que perdi, tá? Muito bem, então, a data de Natal e da Páscoa, por exemplo, que são as datas mais cristãs que nós temos, não quer dizer que isso está errado, que é pecado comemorar. Não é o nosso assunto hoje, só estou fazendo essa explicação para salvaguarda. Não é que é errado. Nós só precisamos entender a nossa missão e o porquê que fazemos as coisas que fazemos. Isso vale para tudo. Por que chegaríamos a ponto de celebrar, fazer algo? Porque estamos em missão. E a nossa missão envolve a nossa comunhão com os nossos irmãos e a nossa evangelização dos povos. É isso que nós fazemos. Essa é a nossa balança para fazer as coisas. Então, se numa data comemorativa tem alguma coisa que concorre com Cristo, no lugar de Cristo, esse algo tem que ser evitado. O celebrado é algo que concorre com o Evangelho, vai contra o Evangelho, isso deve ser evitado. Então a gente olha para o mundo buscando oportunidades, não é verdade? A gente busca oportunidades. Oportunidades para termos comunhão e evangelizarmos. E adorarmos a Deus em todo o tempo. O Natal, poxa vida, que oportunidade brilhante. Literalmente brilhante, porque as luzes se acendem e eu quero falar um pouquinho de luz hoje.
oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Cristo, oportunidade com a família que a gente não tem o ano todo, oportunidade de ver parentes, de pedir perdão, de dar perdão, oportunidade de reatar relacionamentos, de aprofundar coisas do coração que em outras ocasiões parece ficar um pouco sem jeito, mas no Natal a gente meio que se abre. E o mundo, sobretudo o mundo infantil, mas não apenas o mundo infantil, tem tentado justificar que existe uma magia do Natal, não é verdade? Aí você tem filmes, ontem eu estava ali no pós-festa, aquela princípio de ressaca de comida, tá? A gente ali já no pós-festa, sentado, jogado no sofá, éramos uns poucos, ali em família, e eu passando ali pelo catálogo da Netflix, não, era da Disney, vendo ali os filmes de Natal. Claro que eu não ia assistir nenhum porque eu durmo cedo, mas estava ali olhando, Esqueceram de Mim, nossa, que nostalgia, quis muito clicar para assistir, mas eu sabia que minha paciência não ia permitir nem o sono, mas mesmo assim estava vendo. Depois fui passando pelos especiais de natais ali do catálogo da Disney, vários, ilustrações, animações, as meninas de gelo lá do desenho, Frozen. Do desenho da Frozen, o Olaf, que é o boneco de neve, tem um especial de Natal. O especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Perdão. Vários especiais de Natais. Vários especial de Natal Star Wars Lego. Veja. Vários especiais de Natal. Vários entretenimentos, propostas para todo gosto. Em todos eles, uma mensagem, tenho certeza. Eu não assisti, mas eu sei que tem. Alguns eu assisti, em outros momentos. A magia do Natal, a solidariedade, a amizade, o encontro em família, ainda que não em família de sangue, mas amigos que se fazem família e tudo mais. É ou não é? É isso, o presentear, o receber presente. Tudo isso para explicar a magia do Natal. Aí eu fui ver o Natal da OVG, feita ali no espaço do Oscar Niemeyer em Goiânia. Você foi ver? É lindo. Espaço muito bacana. Muito bem decorado. Fui o ano passado, não sei se começou o ano passado, mas o ano passado eu fui e voltamos esse ano com a minha família. Muito legal, muito lindo, muito bem feito. Eu gosto de coisa bem feita. Fico ali olhando aquelas estruturas e falo assim, a igreja podia fazer algo parecido. Mas nessa época chove muito. Vamos pensar em alguma coisa assim para alcançar o nosso bairro. Fico pensando ali, matutando com a minha cabeça e achando tudo muito legal. E então fizeram ali uma procissão de abertura das noites. Às 6 horas da noite, vai até o comecinho agora do mês, tá? Se você quiser ir, recomendo, vá com a família, muito lindo. Mas lota, então vá cedo. Às 7 em ponto, eles ligam as luzes. E tem então uma parada, eles passam ali em desfile no meio da decoração. E uns duendes e equilibristas seguem Maria, José e o menino. Esse detalhe de Maria, José e o menino fica um pouco ofuscado. Porque, claro, eles estão vestidos de Maria e José. Não tem muita graça. Eles estão a caráter, são vestes amarronzadas, um bebê enrolado em pano, e segue atrás deles, aí sim agora, dançarinos com cores e enfeites, equilibristas e algumas carruagens. Ano passado, tinha um presépio lá fixo, mas o grande chamariz da festa eram os duendes coloridos que brincavam e interagiam. E essa dualidade da mensagem vai acontecendo nas nossas decorações dos shoppings, das propostas infantis. Tem um lugarzinho ali para um presépio. Mas talvez, filhos nossos aqui, se viu um presépio agora, fala, o que é isso? Por que tem um burro aqui no meio do shopping? E um curral. O Flamboyant sempre reserva um espaço, ainda que tímidozinho, mas sempre tem um espacinho ali perto do Fujioka, para um presépio. Tem. Não está tão decorado quanto o resto dos ursos voadores. Mas tem um presépio ali.
Deve ter algum católico ou mesmo protestante ali que fala, vamos colocar um presépio. Agora, o que é um menino numa manjedoura perto de um Papai Noel? Irmãos, eu nunca ensinei meu filho sobre Papai Noel. Nunca. Na verdade, sempre desencorajei. Mas gosta. Alguém ensinou. Alguém ensinou. Viu na rua, pegou no ar. O apelo é grande. E você vê que existe uma batalha de mensagens. Mas a igreja, talvez por outras prioridades, por outros focos, não está nessa briga de publicidade das mensagens. E agora, a gente vê nós, na nossa geração, o que a gente vai fazer à vista dessas coisas? Como nós vamos ensinar para as próximas gerações? O que nós vamos fazer em família? Ter comunhão, aproveitar as oportunidades para evangelizar e glorificar a Deus em todo o tempo. E é com vistas a isso que eu quero chamar você a esse texto. O que acontece aqui tem a ver com um contraste do que acontece, por exemplo, em Goiânia nessa data. Há alguém que já fez um meme aí que para andar em Goiânia na época de Natal você anda assim, ó. Goiânia fica linda de luzes, na verdade. A Tamandaré está meio indecisa, não sabe se acende ou se apaga, mas está lá, né? Ano passado estava aceso, aí ficava aceso, só aquela passarela ali da Praça Tamandaré. Agora está acende e apaga. Mas Goiânia acende luzes. A gente tem essas decorações especiais que eu mencionei. Os shoppings ficam brilhando cada vez mais. Mas eu queria chamar a sua atenção para um dia de Natal que apenas uma luz brilhou. Uma única lâmpada, entre aspas. Uma única lâmpada. E foi suficiente. Porque não tinha outras mensagens concorrendo. Era só a do presépio. Não tinha o Papai Noel. Não tinha os gnomos, muito menos renas voadoras. Não tinha promoção de Natal. Nem festa. Só o presépio. Era o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. Uma estrela brilhou. Uma estrela. Uma única luz mais forte no céu. Alguns magos viram aquilo como um sinal e seguiram aquela estrela. Mas outros homens, e é o foco nosso aqui nesse momento, estavam trabalhando e não sabiam de profecias. E numa noite qualquer, trabalhando nas suas vidas, cuidando da vigília da noite, certamente cansados. Precisavam de algo mais do que uma luz brilhando, porque às vezes uma luzinha apenas não é suficiente. Então, e eu quero caminhar com você nos versos desse texto, foi que pastores que viviam nos campos foram completamente surpreendidos. Um anjo lhes aparece para mostrar que Deus está trabalhando numa noite qualquer. Nós não nos damos conta do que Deus está fazendo hoje. Muitas vezes andando na vida, passeando no trânsito, ou mesmo fazendo ali uma comida para nossa família, perdemos de vista que Deus está trabalhando. E na vigília desses pastores, trabalhando no campo, Deus estava se movimentando. Às vezes nós precisamos ser lembrados. Às vezes precisamos que anjos nos puxem a barra da roupa e falem: Ei, deixa eu te lembrar uma coisa. Deixa eu te mostrar algumas coisas que vocês não sabem. E que se soubéssemos, ficaríamos como esses anjos, apavorados num dia qualquer. Muitas vezes nos falta temor a Deus, porque esquecemos, ou não vemos. Muitas vezes estamos insensíveis, trabalhando, cuidando da vida.
Isso não quer dizer que Deus também está insensível. Isso também não quer dizer que Deus não esteja agindo. Veja o que está acontecendo enquanto os homens estão trabalhando. Deus está visitando o planeta Terra para fazer uma revolução no pecado. Numa noite qualquer. Ele não nos prepara para isso, a despeito do Antigo Testamento. Ele não faz uma introdução, uma contagem regressiva. 10, 9, vai aparecer um anjo, aí o negócio aqui vai acontecer. Nada. Zero preparação. Deus não atende às nossas expectativas. Afinal, Ele está trabalhando em todo o tempo, de tal forma que toda a vida é sobrenatural. Não pense que a sua segunda-feira, que um feriado qualquer, que uma ida e vinda no trânsito é ordinária, porque você não está vendo Deus. Não pense que a sua vida é secular, porque Deus ainda não respondeu a sua oração. Deus está trabalhando, veja você ou não, Ele está agindo e agindo poderosamente. Às vezes, Ele nos mostra, na maior parte delas não. Nesse dia, esse era um dia especial demais, com uma estrela mais brilhante no céu, sobre Belém, uma cidade qualquer, uma região qualquer e sem importância histórica. Deus estava fazendo a intervenção mais gloriosa que o mundo presenciaria. Mas o mundo não presenciou. O mundo não presenciou. 3 magos, alguns bichos, um casal atribulado e alguns pastores. Não muito mais do que isso, era a audiência da vinda de Cristo ao mundo. Já parou para pensar nisso? Por isso que eu quero chamar você para pensar no fato de que o Natal, o verdadeiro Natal, o nascimento, é um sinal inglório. Não é um sinal glorioso. Aliás, é um sinal vergonhoso. Porque já expressa do pagamento humilhante de Cristo por nossos pecados. A revolução do amor. Um ama para que outros não morram. Esses homens tiveram a vida revolucionada numa noite qualquer. Então o anjo desce aonde eles estavam e a glória do Senhor brilha ao redor deles. E com muito medo eles precisam ser acalmados pelos anjos. Agora, a questão que eu quero levantar aqui com os irmãos é o seguinte: o fato dos anjos estarem ali mostrando aquelas coisas não muda nada naquela noite. Os anjos apenas se mostraram àqueles homens e mostraram uma milícia inumérica para aqueles homens. Uma multidão de anjos. Mas não fala que necessariamente eles foram para aquele lugar, naquela hora, para fazer isso. Pode muito bem, em todo o tempo, ter anjos e uma multidão de milícias em todo lugar. Pode ou não pode? Pode. O fato é que quando Deus nos mostra as verdades que nós não vemos, nós não estamos preparados para elas. Mas isso não faz com que elas deixem de ser porque a gente não vê. Deus está trabalhando, mesmo que a gente não veja. Deus está sendo quem Ele é, cheio de glória, mesmo quando Ele não nos mostra, quando Ele não nos responde como gostaríamos. Essa glória toda é naquela noite de trabalho qualquer. Mas Deus decidiu mostrar um pouco para aqueles homens. Deus não mostrou para outros pastores no campo. Deus não mostrou para Herodes, nem mostrou para Maria e José o que mostrou para eles. Isso quer dizer que Deus não era todo glorioso para José, para Maria,
para outros pastores? Muitas vezes nós não nos contentamos porque queremos um pouco mais e esmorecemos porque não vemos. Esmorecemos porque parece que está demorando as respostas. Deus é. E essa milícia de anjo aparece para eles, mostrando que Deus é. E Deus estava trabalhando. E o conteúdo daquela revelação gloriosa era de que tudo seria diferente a partir daquele momento. Eu trago boa nova. Hoje nasceu o Salvador. Ele vai salvar todo o povo de Deus. Cadê as trombetas, irmãos? Cadê os fogos de artifício? Cadê os céus rasgando, mostrando-nos a glória do universo? Nada. Embora seja um momento glorioso para aqueles pastores, imediatamente em seguida, tudo que esses pastores terão é uma mensagem. Já parou para pensar nisso? É uma fala de tudo que viram e ouviram, mas são palavras. Ele chega então ali naquele curral e diz: nós vimos, mas agora só podemos falar. Esse é o cristianismo que chegou até nós. Palavras. Palavras. Mas são poderosas ou não são? De onde essas palavras saíram? Quem entregou essas palavras? Essas palavras vieram do fogo ardente da glória de Deus que pretende salvar pessoas nesse mundo. E nós muitas vezes não ousamos falar. Nós muitas vezes calamos entre os nossos dentes porque achamos que são meras palavras. Porque não cremos que Deus está trabalhando num dia qualquer. Porque não estamos vendo os anjos. Porque não estamos ouvindo trombetas. Porque não estamos arrepiando. Irmãos, com sinais inglórios, é que Deus está colocando fogo santo no mundo e purificando todas as coisas, através de meras palavras, porém palavras autorizadas do céu, capaz de fazer anjos descerem para dizer: anunciem as boas novas. O menino nasceu. O menino nasceu. Hoje trago boas novas que será de grande alegria para todo o povo. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Está acontecendo. Os anjos certamente sabiam mais do que estão falando e sabiam de mais coisas de quem estava ouvindo sabia. Quando coloca nessa mesma frase todos esses atributos de Salvador, de Cristo e também de Senhor, falando da sua realeza, da sua autoridade. Os anjos estavam falando: o momento tão aguardado nos céus chegou na terra. Chegou, está acontecendo. Deus vai virar o mundo de cabeça para baixo. Deus vai salvar pecadores. A coisa mais louca que podia acontecer é Deus descer para salvar pecadores que não merecem salvação. E é isso que aquela mensagem escandalosa de Deus no curral profetizava, anunciava e revelava. Deus está mexendo no mundo. Deus está consertando as coisas. Deus está fazendo novos céus e terra a partir da manjedoura. E passará pela humilhante cruz para dar vida nova ao cosmos e ao seu povo amado. Essa é a mensagem daquela noite. Essa é a mensagem do Natal. E isto vos será por sinal: encontrará uma criança envolta em panos. Isso aqui é um contraste com a glória.
o Deus que tem o trono da criação, Deus sobre todas as coisas e sobre todos, se encarnando de forma humilhante, numa gestação humilhante e escandalosa, sem ter onde nascer, porque está fugida de um assassinato, de uma possibilidade de ser assassinada. Bate de porta em porta, não tem plano de saúde, não tem apartamento nem enfermaria. Vão parar no estábulo. E ali, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é envolto em panos. E este é o sinal para aqueles pastores. Vocês se encontrarão com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o autor da vida, o amor, o verbo, a própria vida. Um bebê enrolado em panos. Este será o sinal. Sinal vergonhoso e simples, mas o sinal de que tudo será diferente. E de fato foi diferente, porque esses homens falam aquelas coisas, Maria medita naquelas coisas, todos glorificam a Deus, mas o que acontece no final é que voltaram então aqueles pastores glorificando a Deus e louvando por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Eles voltaram para o seu trabalho, que era comum e o mesmo. Voltaram para as pessoas que faziam parte da sua vida e do seu círculo social, que eram pessoas comuns e as mesmas. Voltaram com os mesmos nomes. Voltaram com as mesmas roupas. Mas alguma coisa nunca mais seria igual na vida daqueles homens. Porque eles viram e ouviram sobre o nascimento de Jesus. Ou seja, testemunharam. Alguém lhes contou e mostrou. Quero te fazer a seguinte pergunta. Você já ouviu falar sobre o nascimento de Jesus? Você já ouviu falar sobre a morte de Jesus? E o porquê que ele se encarnou e morreu? Porque se você já foi testemunha dessas coisas, se já testemunharam essas verdades para você, ou seja, a boa nova, sua vida não pode ser a mesma. Daqui para frente, de lá para cá e daqui por diante, é glorificando e louvando a Deus por tudo que ouvimos e sabemos. É assim que nós vamos decidir se vamos celebrar uma data comemorativa ou não. Se vamos, nessa ocasião, beber aquilo ou aquilo outro, comer isso ou aquilo, vestir assim ou de outro jeito. Se vamos assistir a essa série ou não. Se vamos adotar esse comportamento ou corrigir essa conduta ou não. Ou seja, a nossa forma de viver, depois do anúncio da boa nova chegar ao nosso coração, é glorificando a Deus em todo o instante e com toda a oportunidade. Assim lidamos com a nossa sexualidade, assim lidamos com o nosso trabalho, assim lidamos com as opções da vida. Porque alguma coisa aconteceu que mudou tudo. Deus veio ao mundo para perdoar pecado e me fazer nascer de novo para a glória dele. Que ao menos uma vez no ano, eu não espero que seja, ao ver uma luz de Natal, você se lembre, Deus um dia fez uma luz brilhar em Belém, para que pessoas encontrassem o sinal inglório da criança enrolada nos panos. Ali começava o castigo que nos traz a paz. Ali começava o pagamento do preço da sua vida. Ali começava a revolução do amor, que só termina quando você estiver completo, perfeito para Deus. Se você já ouviu sobre Jesus,
Essa é a porta de entrada para a sua vida eterna. É a única. Se agarra a essa âncora porque não tem outra. E essa basta. É agora que começamos a glorificar a Deus, a louvá-lo com nossas escolhas, vida e testemunho, tendo comunhão com outros, evangelizando a outros, falando das boas novas, escolhendo o que fazer, o que não fazer, porque o nosso interesse é glorificar a Deus nas maiores alturas e desfrutar na paz aqui entre os homens a quem Ele quer bem. Essa é a magia do Natal. Essa é a mensagem do Natal. Dê presentes, reúna a família, asse um peru, mas em todo o tempo pregue Jesus Cristo e glorifique o nome dEle. Só Ele faz todas as coisas novas. Ele veio para isso. Vamos orar e glorificar o nome dEle. Ó Deus Santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos Te glorificar na terra e declarar louvores nas maiores alturas, sendo nós incapazes de alçarmos tais cânticos, tamanha glória. Mas ainda assim, que haja em nós desejo, que haja em nós vontade de Te louvar, de Te glorificar, ó Deus. Que aproveitemos bem a oportunidade do Natal para glorificar o nome do Senhor, para dizer que o Senhor é bendito, é gracioso, é cheio de amor. Que haja paz e comunhão entre nós, Pai. Nos perdoe, nos ajude, nos restaure. E que em todo tempo haja em nós uma disposição de anunciar a outros que o Senhor veio para perdoar pecados. E que na ira do Senhor sobre o Filho, nós somos sarados e pacificados contigo para sempre. Louvado seja o Senhor em Cristo Jesus. Amém.